Eu sou o pastor Bruno, esse aqui é o pastor Enoque. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a reforma protestante. Um dia muito importante para nós cristãos. Não é, pastor Enoque? É verdade. Um dia muito importante que deveria ser lembrado por toda a cristandade, não apenas os evangélicos. Historicamente, naquele momento, nós éramos chamados de os protestantes, mas hoje a terminologia são os evangélicos. Eu creio que é uma data significativa quando hoje, 31 de outubro, se comemora os 508 anos em que o monge agostiniano Martinho Lutero foi nas mãos de Deus, soberanamente nas mãos de Deus, o protagonista da reforma religiosa do século XVI. O pastor Enoque, ele é uma pessoa muito experiente, com muitos anos, né, pastor? Sim, muitos anos de ministério, mais de 50 anos. Mais de 50 anos de ministério, já esteve à frente de convenções, Convenção Batista, e ele está aqui nesse dia para falar um pouco sobre essa reforma protestante, porque a gente vê assim, uma grande inversão de valores hoje, né, pastor? Hoje mesmo se comemora o dia das bruxas, o Halloween, que nem é da nossa cultura, mas acaba assim apagando um pouco a luz, o brilho da reforma protestante, né? Com muita tristeza nós verificamos num relance em um desses canais de televisão das pessoas estarem todos vestidos de bruxos e uma coisa dantesca, usando um bom português, e a gente fica assim bastante aterrorizado com isso. Então, pastor Bruno, em primeiro lugar, vamos ver historicamente o que foi o movimento chamado Reforma Protestante do século XVI. Então, essa reforma se iniciou no século XVI. E qual foi assim essa motivação do início dessa reforma, pastor? A motivação, ela foi tremenda. Havia uma centralização do poderio através das autoridades de Roma. Certo. O poder papal, o poder dos bispos, dos arcebispos, era total em toda a sociedade. Havia também um clima de indulgências, ou seja, através de um perdão meramente humano, as pessoas seriam perdoadas, receberiam a graça do perdão como se fosse de Deus. E uma outra coisa, foi uma época de muitas abominações, coisas terríveis, há momentos históricos em que lotearam até o céu. Entendo. Que houve. Pastor, e as pessoas não tinham acesso às escrituras, né? É verdade, foi uma época... O século XVI, ele é considerado historicamente o século das grandes navegações ao redor do mundo, através dos espanhóis, dos portugueses, principalmente. Foi a ocasião do renascentismo, da Renascença, que foi um grande movimento histórico global. Então Deus, ele é soberano. Aprove a Deus, nessa plenitude de tempos, nos abençoar com uma reforma religiosa. E essa reforma, ela então envolveu pessoas muito relevantes dentro da própria Igreja Católica, né? Sim, não apenas da Igreja Católica, mas nós devemos lembrar que antes de acontecer o final da reforma, quando Lutero protagonizou a reforma e fixou as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, e ele queria que era um confronto bíblico-teológico, e ele queria saber toda a verdade a respeito daquela situação, e que as respostas fossem dadas pelas autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana, inclusive através do Papa, e
deveriam ser respostas convincentes e bíblicas. Era comum das pessoas afixar teses em locais públicos para que isso fosse notório. Mas nós devemos lembrar, nessa introdução, os precursores da reforma. Muitos pagaram com a própria vida. Sim. Nós não podemos esquecer os grandes vultos dos pré-reformadores. Muitos deles pagaram um tributo muito alto por conta desta reforma da igreja, que eles já suspiravam, como João Valdo, John Hus, estou lembrando de alguns, John Knox, e Deus, na sua soberania, levantou homens e homens de grande expressão na Holanda, na Alemanha, na França, na Tchecoslováquia, para que realmente a bandeira da reforma abraçasse o mundo todo. Em termos de avivamento, eu creio que foi um grande avivamento espiritual, aconteceu a nível mundial e não apenas local. É como os grandes avivamentos, né, pastor? Assim, muitas vezes as pessoas pensam que foi somente o Martim Lutero, né? Mas houve um grande avivamento Sim. em todo o mundo, em vários países, e essa situação política, esse domínio da Igreja Católica Romana, né? Na época, essa situação toda foi contestada, né? Muito. Pastor Bruno, foi duramente contestada. O ápice dessa contestação nós podemos analisar na história verídica eclesiástica, e as pessoas que me ouvem são versados em história eclesiástica, vão lembrar da noite, a famosa noite de São Bartolomeu, na França, quando milhares de cristãos foram massacrados. Aqui no Brasil, por ocasião do século XVI, logo após o Brasil ser descoberto, e eu creio que o Brasil foi achado, não foi descoberto, não. Sim. Todo mundo sabia da existência do Brasil. Então vieram para cá os portugueses, os espanhóis, e veio também pessoas que eram pastores, que eram a favor do estabelecimento do culto da reforma aqui no Brasil. Mas eles foram rechaçados por causa da fúria da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles vieram com o nome de huguenotes. Quem eram os huguenotes? Era um povo, assim como nós temos hoje muitas denominações evangélicas, cristãs, vários nomes aí, hoje nós temos, naquela época já tinha também. Então eles foram banidos naquela ocasião e a reforma religiosa não foi implantada na nossa nação. Nós perdemos e muito por conta disso. Pastor, então a gente vê que a reforma, ela não foi assim algo, às vezes a gente pensa na reforma, a gente pensa assim, foi algo rápido, 1 mês, 2 meses. Não, foi um período longo, né, dessa contestação, desse trabalho de Martim Lutero e os demais, vários países, né, trabalhando para poder estabelecer mesmo esse novo tempo, né? Realmente foi um trabalho árduo em que Deus, de uma maneira soberana, utilizou as pessoas que Ele quis usar. Há muitos homens, as pessoas que me ouvem, têm um domínio através até da história secular. Não precisa ser necessariamente a história eclesiástica, né? A vida de Calvino, de Zwinglio, a vida de John Hus, de John Knox, todos eles que tiveram muita expressão como reformadores. Aqui no Brasil, naquela ocasião do século XVI, que nos foi vedada a oportunidade do culto reformado, nós sabemos que hoje nós temos milhões de evangélicos. Para a glória de Deus,
Esse movimento da reforma foi, sem sombra de dúvida, um retorno à Bíblia. A Bíblia foi colocada nas mãos do povo. Ela foi vertida das línguas originais para a língua nacional, numa época em que não se tinha a palavra de Deus, a Bíblia, na língua nacional, para que todos pudessem ler. Esses homens, que eram homens sábios e cultos, traduziram, verteram, portanto, a Bíblia para as línguas nacionais. Então, essa colonização do Brasil, no início, a gente tinha uma hegemonia da Igreja Católica, né? E as missas eram até ministradas em latim, né? É verdade. E as pessoas não tinham acesso à palavra ainda. É verdade. Essa reforma, então, que foi tentada ser incluída aqui no Brasil, no primeiro momento não conseguiram, mas depois vieram os missionários para cá, missionários americanos, missionários ingleses da Europa, sim. E começaram a trazer, sim, protestantismo, né? Sim. Pela idade do pastor Bruno, ele não vai lembrar disso, mas eu cheguei a ver missas em latim. Sim. Eu cheguei a ver. Eu tenho 78 anos e realmente a gente ia lá e não tinha como entender, né, um culto, entre aspas, uma missa segundo os ritos da Igreja Católica, tudo proferido em latim. Mas nós louvamos a Deus pelo fato de que hoje nós temos a palavra de Deus ao alcance de todas as pessoas. Então, pastor, dentro dessas dificuldades todos desses reformadores, ainda tinha o povo também, né? Como que era a reação desse povo? Esse povo também devia ter uma dificuldade em aceitar. E eles devem ter sido ameaçados também, né? É verdade, pastor Bruno. Mas acontece que numa época tão difícil, lá atrás, nos anos 1500, 1600, não havia toda essa modernidade de comunicação, mas Deus, na sua sabedoria, ele já estava dispondo as pessoas para algo muito precioso, que foi a imprensa através de Gutenberg. Nós sabemos que nessa ocasião houve um reflorescimento, uma restauração, um renascimento na vida de todas as civilizações, não apenas europeias. Em todo o mundo foi alcançado esse movimento restaurador. Houve esse movimento de restauração nas artes, na pintura, na poesia, na literatura, e Deus é sábio. Realmente as pessoas precisavam saber dessa linda novidade, o acesso direto à Bíblia. No acesso direto à Bíblia, eles foram tomando consciência de tudo aquilo que Deus estava preparando para eles. Bacana demais, né? Penso eu, assim, e já estudei sobre isso, que muitas pessoas devem ter sido perseguidas, ou ficaram com medo de serem até condenadas por isso, né? Não terem a salvação, por abandonar a igreja, o que a igreja pregava. E foi um momento assim importante essa questão de Gutenberg, né, com essa mídia da época. Porque hoje, né, seria bem mais fácil com a internet. Talvez o desafio é diferente, né? Existem também desafios nesse tempo, mas os desafios são diferentes. E hoje, pastor, o que o senhor poderia nos dizer assim dessa importância para hoje mesmo, assim, a gente aplicar a reforma hoje, nosso dia a dia, qual o compromisso que a gente deve ter, né, com essa palavra de Deus, com o que Deus
né, fez através desses homens, porque foi assim algo tão importante, né, na história da humanidade. E a gente não deixar também que isso fique desapercebido, né? A gente viu aí que hoje, Dia das Bruxas, algumas pessoas nem sabem que hoje é Dia da Reforma. E também, se a gente não precisa de uma reforma da reforma, né? Isso é verdade. Nós estamos vivendo dias difíceis, como diz o próprio Novo Testamento, estamos vivendo dias difíceis em que se faz necessário uma reforma. Uma vez reformado, sempre reformando. Eu creio que isso não pode parar entre nós. É uma mensagem do Novo Testamento que nós devemos nos renovar. E eu creio que esses momentos chamados históricos, que nos faz lembrar a história, faz com que possamos realimentar a nossa fé, a nossa esperança e caminhar por dias de renovação. É o que queremos. Amém. Então, quais foram os principais fundamentos, né, definidos pela reforma, pastor? São fundamentos que eu chamo de pilares na linguagem do latim. Martinho Lutero e os intelectuais que abordam a história falam de 5 solas, mas vamos usar o nosso bom português. O primeiro era que só a Bíblia é suficiente, sola Escritura. Só Jesus Cristo é suficiente. Somente a fé é necessária. Somente a graça também. E a Deus todo louvor e toda glória. Esse princípio renovador que está na Bíblia, eu quero dizer ao pastor Bruno que quando analisamos o Novo Testamento, nós vamos encontrar com todo vigor exortações para que pratiquemos essa verdade bíblica que ficou durante séculos esquecida. Sim. Esqueceram. Então nós louvamos a Deus porque temos esse dia, temos a alegria de relembrar. E tem mais, pastor Bruno. Nós viemos de lá. A primeira igreja batista, a maioria de nós somos formados numa igreja batista. Foi inaugurada em 1509 na Holanda. Então foram pessoas que aderiram à reforma. Há muita teoria aí sobre a origem do povo chamado batista. Eu só não serei batista no céu, mas enquanto estiver aqui na terra, não me preocupo com essa questão de nomes. Eu sou de formação batista e sei que devo isso à reforma religiosa do século XVI. Então, isso é muito importante, né, pastor? Porque a gente vê que a palavra de Deus é que nos dá embasamento para todas essas coisas. A fé, a pessoa de Jesus Cristo, né? A salvação em Jesus Cristo, a graça. Então, hoje, a gente, através das Escrituras, que as pessoas não tinham acesso, hoje as pessoas podem ter acesso às Escrituras e conferirem até o que nós falamos, os batistas ou os pastores, não é verdade? Então é muito importante a reforma protestante e que a gente possa sempre divulgar isso, né? Verdade.
E foi muito pesado para esses reformadores, por causa dessas perseguições. E não foi também assim algo que aconteceu da noite para o dia, né? Teve muito trabalho para poder chegar a esse ponto que nós temos hoje, que é essa liberdade de lermos a palavra, interpretarmos a palavra, né? É verdade. Pastor Enoque, foi um prazer falar com o senhor sobre isso, né? A gente discutir sobre a reforma protestante nesse dia tão importante. Hoje é o dia dessa reforma, né? Aniversário da reforma, né? E a gente compartilhar isso, porque a gente vai poder também passar isso para as outras pessoas. E foi muito bom estar com o senhor aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de estar transmitindo aí para milhares e milhares de pessoas que nem nos conhecem, e sabemos que Deus nos faz lembrar essas coisas tão boas para que adentremos numa jornada de verdadeiro renovo como cristãos. Uma vida realmente reformada. Não podemos nos contentar com os moldes desse mundo iníquo. É o brado de alerta para todos nós. Muito obrigado, Pastor Bruno. Muito obrigado a todos que nos ouvem e que Deus nos abençoe nessa retomada desse renovo que tanto precisamos. Muito obrigado por Amém. você que nos escutou até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de sempre estar lendo a palavra do Senhor. Essa palavra que foi liberada para nós. Deus abençoe. Amém.